Olá, boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje na live do Viver com Incontinência. Hoje a gente tem um convidado super especial, um paratleta, o Marcelo Cardoso, que veio aqui gentilmente contar um pouquinho da história dele, a conexão dele com o esporte, como isso ajuda ele no dia a dia, falar um pouco sobre a rotina de quem tem mielo. Enfim, a gente vai conversar um papinho super gostoso hoje com o Marcelo Cardoso. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, galera. Espero que nós tenhamos um bate-papo bem produtivo, bem legal, bem interessante. Com certeza. E quem tiver alguma pergunta para o Marcelo sobre o esporte, sobre a vida com o mielo, aproveita para mandar aqui nos comentários da live e a gente vai fazer as perguntas ao vivo aqui para ele. Então já vai deixando aí seu comentário, sua dúvida, ele vai respondendo, tá bom? Primeiro eu queria contar um pouquinho o Marcelo, ele é para-atleta de natação. Há muito tempo, ele vai contar um pouquinho aqui da história dele. Ele tem 26 anos, é também estudante de comunicação e trabalha, né, na assessoria de comunicação do estado do Rio de Janeiro. Ele é carioca. É isso mesmo, Marcelo? Isso aí, tudo certinho. Então, eu queria primeiro que você contasse um pouco pra gente. Você nasceu com mielo? Como que é a sua rotina, o seu dia a dia? Então, gente, eu esqueci de agradecer também a vocês pelo convite. E voltando, eu sou oriundo de uma família que ainda tem mais 2 irmãos, só que eu fui o único que nasceu com mielo. Os outros 2 são sem deficiência, tanto que veio primeiro quanto a caçula. E, assim, o esporte, tanto quanto a minha reabilitação, elas sempre andaram juntas, né? Indiretamente, mas se chocaram ao longo da adolescência, né? Por conta da minha profissionalização no esporte. Que a natação foi, assim, um dos primeiros meios de reabilitação que os meus pais tomaram ciência assim que eu nasci, para poder estar me reabilitando da melhor maneira possível, já com um diagnóstico já decretado, né, que era mielo. Aí eu comecei fazendo os tratamentos aqui em Botafogo, na Zona Sul, né? Não, aqui é Zona Oeste, mas na Zona Sul, e me deslocava da Zona Oeste para a Zona Sul com meus pais, mas mais com minha mãe, todo dia, transporte público, enfim. Aquelas dificuldades que nós conhecemos diariamente, e fui, a partir daí, me conhecendo melhor, me reabilitando, ingressando no colégio sempre público e regular, normal, assim, foram uma das diretrizes daqui de casa para sempre estar participando das atividades como com qualquer outra pessoa, entendeu? Sem deficiência, que a inclusão a gente sabe que a palavra existe, mas o dia a dia a gente tem que fazer com que ela aconteça, entendeu? Sempre. E a partir daí eu fui avançando, né? Tanto na questão da reabilitação quanto na educacional também. Primeiro ano de ensino fundamental, até eu depois chegar no ginásio. Quando eu cheguei no ginásio, eu tive um convite já de começar o tratamento no SARA em 2003, que foi assim que inaugurou aqui no SARA Ilha, no Rio Centro. E também lá tinha uma atividade voltada para a questão da lesão medular e coisa e tal, onde eu conheci o basquete de cadeira de rodas e também comecei a ter contatos já com clareza, né, de pensamentos e coisa e tal, com outras pessoas que vivenciavam o meu mesmo dia a dia, né? Pessoas com mielo também, e lá a gente começou a criar meio que uma família, todo mundo se conhecia, era a minha educação física fora do ramo escolar, sabe? E que eu mais gostava.
jogando basquete em cadeira de rodas, onde descobri que o esporte paralímpico estava começando a ressurgir. Sempre existiu, mas só que sempre muito escondido. Uhum. Explica só para quem não conhece um pouquinho, Marcelo, o que seria a mielomeningocele, até um nome difícil de falar, né? O que é essa deficiência? Conta um pouquinho para quem ainda não conhece. A mielo é uma inflamação que ocorre entre a meninge, né, e o nervo central, se eu não me engano, onde a inflamação ela se instaura na coluna e vai de dentro para fora, né? Ela meio que eclode, e assim que detectada, se faz uma cirurgia para uma correção dela, né? E daí as pessoas te dão diretrizes, a gente vê da onde ela ocorreu, onde essa inflamação inicial ocorreu, a gente tem um diagnóstico de como que vai ser a lesão a partir daí, sendo que ela afeta principalmente a questão da bexiga, onde a gente acaba tendo que fazer um cateterismo intermitente através de sonda, né? E a questão também do intestino fica um pouquinho comprometida também. Tá. E você, no caso, tem alguma questão de mobilidade também? Afetou? Afetou. A minha, eu ainda caminho um pouco, mas não é 100%. Eu uso a cadeira de rodas por longas distâncias. Curtas, assim, dentro de casa, ainda dá para você segurar entre as paredes, ou então ter o auxílio do andador, que está aqui até do meu lado. Aqui do meu lado. Legal. E assim eu vou me virando no dia a dia. Então afeta principalmente a questão do sistema urinário e intestinal, vamos dizer assim. Legal. Isso. Tá. E aí, no caso, por conta, seus pais desde o início já viram no esporte uma forma de reabilitação para você? Sim, desde o início. Eu estava lendo até uma entrevista sua na internet que ainda bebê eles levaram você para natação, né? Sim. Foi tiro e queda, sabe? Você já nasceu, só não foi antes da válvula, né? Eu ainda utilizo uma válvulazinha que ajudou a conter a hidrocefalia. Só não foi antes disso. Depois disso, de todos esses diagnósticos já de nascença, a primeira indicação da pediatra foi natação. Então, minha mãe logo a gente se programou, né? Se programou, eu não sabia de nada nessa época. Eles se programaram, entendeu? Para me poder estar exercendo essas funções todas para estar aqui hoje em dia falando com vocês. Legal, a importância aí, né, dos pais buscarem, né, alternativas e terapias que com certeza fizeram toda a diferença na sua vida hoje, né? Se não fosse o esporte, acredito que a situação poderia ser bem diferente, né? Muito diferente, mas muito diferente mesmo. Muito diferente mesmo. Isso aí eu dou 100%, 100% valor a ele. É verdade. Tem que ter mesmo. E aí você começou a fazer desde bebê, natação, tal, mas em que momento isso virou uma profissão, né? Que você percebeu que você poderia ser um paratleta, enfim, que você começou a se profissionalizar mesmo no esporte? Então, foi nessa época que eu ingressei no SARA, onde eu pude vivenciar o basquetebol em cadeira de rodas. E que eu vi que existia a questão do esporte paralímpico, mas que ela nunca foi tão difundida como eu tinha falado, né? E o basquete em cadeira de rodas, quando eu saí de lá para correr atrás de me profissionalizar, a gente descobriu que aqui no Rio não tinha, e não tem, continua não tendo tanto, só tem um time, inclusive, profissional, mas que mesmo assim é distante de casa, o deslocamento, e assim, andar pela cidade não é fácil. Pelo Brasil não é fácil, mas especificamente o Rio, como causa, né, é pior ainda.
Aí, isso tudo fez me querer frustrar, sabe? Fez meus pais conversarem e falarem, pô, Marcelo, basquetebol em cadeira de rodas, infelizmente você só vai ter que se contentar com o pessoal lá do Sara. Mas a gente, numa dessas consultas, a minha professora da época, ela comentou sobre um projeto que estava para nascer do instituto Superar, que existe até hoje, chamado Nadando Contra a Corrente, onde buscava crianças para ressocializar, né? Tinha o seu âmbito social, mas que o foco maior na época era fomentar o esporte paralímpico, fazer o movimento crescer. E tinha grandes atletas de renome, como o Daniel Dias. Ele era afiliado ao Superar na época, quanto o Terezinha Guilhermino do atletismo, o Tenório do judô. E esse projeto de natação que abriu, ele dava um suporte gigantesco para a gente, que assim, tem dificuldade de locomoção. Tinha transporte, cesta básica, só que assim, o transporte não era direto. Você era pego em um ponto e junto com uma outra galera que mora espalhada pelo Rio inteiro, literalmente. Já fui a Baixada, da Baixada até Jacarepaguá até a Baixada, para buscar a galera, para depois treinar aqui perto, tipo, na Zona Oeste. Só porque não tinha como ir, porque meu pai trabalhava num quartel. Ele é militar, aposentado hoje em dia. No quartel. E minha mãe, que me auxiliava dentro de casa, a gente não tinha esse transbordo facilitado, sabe? Aí, com esse auxílio aí, ficou mais fácil ainda. Aí, fiz um teste num dia, não gostei tanto, fiquei meio burrado, porque o que eu queria era esporte, era o basquete em cadeira de rodas, mas aí, por uma conversa informal com os dois, a gente entrou no consenso que, poxa, se pelo basquetebol em cadeira de rodas não aconteceu, pela natação aconteceu. E, poxa, é um esporte barato, porque só precisa de uma sunga, de uma touca e uma toalha. E você, assim, nadando, você vai pegando as técnicas e coisa e tal, e quando tu vai ver, entendeu? Treinando diariamente, que eu só fazia da natação também nessa fase da vida, como minha diversão. Eu não ia à praia, porque não tinha projeto de acessibilidade como tem hoje em dia. E então, quando a gente ia, era quando juntava um feriadão e ia todo mundo, sabe? Eu nunca ia sozinho. Aí, quando teve essa questão da piscina, eu falei, pô, eu só vou pra piscina no feriado, como é que eu vou ficar bom? Não, você vindo aqui de segunda a sexta, com a galera, junto com todo mundo, você consegue. Aí eu falei, consegue? Consegue. Aí, e ela falando, né, que dessa questão da independência, tanto moral pessoa, né, que a natação me formou também como pessoa, como também financeira. Ganhava pouquinho, no início foi cesta básica, depois aumentou para um dinheirinho, aí daqui a foi evoluindo, entendeu? Para chegar ao patamar que nós estamos hoje. Que legal. E dentro, além dessa questão da dificuldade de transporte, de ter um local, né? Ainda que você conseguiu encontrar esse instituto que possibilitou essa oportunidade, né? Abriu essas portas. A dificuldade no esporte mesmo por conta da Mielo, você teve alguma dificuldade na prática do esporte? Como é que foi? Então, antes de fazer a ampliação da bexiga, entendeu? Que foi o último recurso que nós chegamos a fazer para poder, sim, eu dizer que eu estava 100% autônomo, e foi até, inclusive, antes do avanço, assim, da natação ao ponto de despencar para o ramo, pro atletismo nacional, sabe? Estar entre os melhores do país. Antes da ampliação, era muito difícil, sim, porque a bexiga ela enchia muito rápido e esvaziava também da mesma forma, entendeu? O intestino era até mais tranquilo com relação a isso, mas a bexiga ela sempre me deu muito trabalho, até que a gente chegou numa conversa com o meu urologista da época. Ele falou que a única solução que a gente teria para esse caso, que a gente manipulou remédios,
tudo que se tem hoje em dia para tentar conter sem intervenção cirúrgica, eu fiz. Nós fizemos, né? Porque eu não fiz sozinho. Foi uma gama de gente que também decidiu comigo. Eu fiz, passei por isso. Mas aí a gente viu que não estava dando resultado. Aí falamos que é o único jeito. Ele falou, deu como única alternativa a cirurgia para ampliação da bexiga, há 11 anos atrás. Tá, e aí isso te ajudou. Isso. Ah, legal. E aí, além dessa cirurgia ter te ajudado, mesmo assim você continua tendo que fazer o esvaziamento por cateterismo? Sim. Tá. E como é que é essa rotina? Você, antes de fazer o treino, você esvazia a bexiga? Como que é na prática, assim, esses cuidados? Então, faço de manhã cedo, quando eu acordo, entendeu? Para me arrumar antes de começar a trabalhar. Que eu estou um períodozinho em casa, de estágio, depois eu começo a treinar, eu só me desloco mesmo à tarde. Aí no início eu faço quando eu acordo antes de treinar, ou antes de trabalhar. Depois, no meio da manhã, tipo mais 11, quase fim, né? 11, meio-dia, que eu começo a me arrumar para ir para o treino. Aí, quando eu chego lá, por volta de 3, 4 horas, eu prefiro estar com a bexiga bem vazia. Por quê? Porque eu prefiro fazer depois o CAT. Aí eu faço ao término do treino, porque eu ainda tomo uns suplementos que ajudam nessa questão que são diuréticos, né? Nessa questão de eliminar a urina. Então, fico com mais vontade ainda, eu junto tudo numa vez só. Mais uma. E quando chego em casa também, do Vasco até aqui, onde eu nado até aqui, são 1h30, mais ou menos, de viagem. Aí, 1h30, 2 horas. Quando eu chego aqui, eu procuro estar seco, mas se não estiver, faço mais uma e antes de dormir outra, totalizando 5 vezes ao dia. Tá. E você utiliza já o catéter hidrofílico? Isso. E antes, você sempre fez com catéter hidrofílico ou você utilizava o catéter comum antes? Como que era essa rotina? Então, até muito pouco tempo eu usava o catéter normal. Por quê? A gente, no início, quando a gente descobriu que eu ia começar a fazer o cateterismo, esse movimento, eu não conhecia o movimento, sabe? Direito, dessa questão da bexiga. Daí, a minha enfermeira da época, ela me deu como indicação tentar da gente fazer um relato de como que era o meu dia a dia, da questão, explicando de quantas vezes eram necessárias para poder fazer o CAT, coisa e tal, e mandar para distribuidora, entendeu? E essa distribuidora, ela chegou a mandar durante muitos anos sem custo algum, zero de nada, entendeu? E atualmente não, mas até pouco tempo atrás, ela mandava cobrando apenas o frete, porque ficou puxado para eles, entendeu? Aí, até um pouquinho de tempo atrás, eu fazia isso. Tá. E aí você conheceu o catéter hidrofílico, no caso da Coloplast, né? O SpeedCat. Isso. E você passou a utilizar. Você sentiu alguma diferença na prática, na forma de introdução? Porque ele é muito prático nessa questão da utilização, né? Você não tem que, óbvio, você só faz a higiene das mãos, mas para o uso depois, você não precisa estar colocando xilocaína, lubrificante, nem nada do tipo. Você já tira do plástico, porque nesse plástico já contém a xilocaína e já faz o uso direto, entendeu? E para questão do meu dia a dia, que é muito corrido, acabou caindo como tesouro assim na minha frente, sabe? Aí eu não quero outra vida.
Facilita, né? Porque você está na rua, você está treinando. Exato. Não só para o treino, né? Mas como você falou, na rua, no trabalho, ou até mesmo quando eu saio com os meus amigos e, pô, é o que mais a gente encontra, infelizmente. São locais que têm acessibilidade baixa ou quase ou nenhuma, né? Vamos ser sinceros. E acaba que, poxa, você tem que ter um mínimo de higiene plausível. Esses lugares, quando não fornecem isso, e a gente tem que utilizar o banheiro normal deles, não tem muita. E já a sonda já vindo 100% segura com relação a isso, só a gente se preocupar com o básico, que é a nossa lavagem de mãos, a parada já acontece, né? É verdade. Inclusive, Marcelo, eu tenho uma dica também para passar para quem está assistindo a gente. Tem um telefone aqui na nossa tela do programa Ativa, que é um programa da Coloplast, é um programa gratuito, que é só fazer um cadastro, quem tem indicação, obviamente, né, de fazer o cateterismo intermitente, fazer um cadastro para receber a orientação de uma enfermeira especialista, e ela vai passar como se faz o cateterismo, qual a maneira correta, as práticas de higiene, tanto para homem como para mulher e para crianças também. E você também, participando do programa, você recebe um kit com amostras grátis desse catéter que o Marcelo comentou, que é o SpeedCat da Coloplast, que já vem com essa lubrificação, não precisa passar nenhum produto, que ele já vem pronto para uso. Então é bem legal para quem ainda não conhece o produto, né, não conhece o SpeedCat, e para quem também precisa principalmente dessa orientação profissional, pode ligar nesse número que está aí na tela, o 0800 285 8687, ou se tiver ocupado agora, porque geralmente quando a gente faz as lives, as meninas lá não conseguem atender todo mundo que liga, mas pode mandar um e-mail também para o ativa@coloplast.com e elas retornam a ligação depois para pegar todos os dados, enfim, e aí vai encaminhar o profissional e as amostras. Então, quem ainda não conhece, se cadastra lá, que é um programa mundial da Coloplast, que faz muito sucesso. E é muito importante porque é difícil a gente ter alguma coisa gratuita, né, Marcelo? Ainda mais de qualidade, né? Então, quem ainda não conhece, pode aproveitar. Chegou aqui uma pergunta durante a nossa semana da Cláudia Costa. Ela disse que ela tem um filho de 16 anos que também nasceu com mielo e faz cateterismo também. Ela está perguntando qual a sua maior dificuldade com relação ao cateterismo, e ela está dizendo também que o filho dela ama fazer esportes, mas não encontra nada para praticar, acho que não tem um local, enfim. Ela não colocou aqui onde ela mora, infelizmente, a gente não sabe dizer. Mas o que você poderia dizer para Cláudia Costa? Então, a maior dificuldade que eu encontro para fazer o cateterismo é achar locais apropriados, entendeu? A dificuldade que ela está tendo, né? Exato, entendeu? Por conta da questão dos espaços, né? Como eu falei, a maioria dos espaços hoje aqui no país não privilegiam a pessoa com deficiência, mais ainda o cadeirante. Quando bota um lugar acessível, canso de ver, né? Restaurante, por exemplo, faz um banheiro masculino e feminino. Aí bota o símbolo do cadeirante no banheiro feminino ou no masculino. Só que aí a porta, você mal consegue entrar. A minha que eu uso de sair, não é essa que está aqui em casa, mas a que eu uso para sair é de 36, 37 centímetros. Então ela entra de largura. Então ela entra na porta de quase todos os locais. Só que aí a cadeira entra. Mas para você se locomover nos espaços, eu tenho 2 metros de braço. Meus braços não comportam esses locais. É bizarro. E falam que é acessibilidade. Ou então a rampa que é negativa. Que eu fico até brincando com uma amiga minha que se lesionou recentemente. A gente fica trocando... Hoje em dia, né? No início a gente nem gostava de falar do assunto, porque
para ela, mexia muito com ela, mas agora tá de boa. Ela me acorda com piada e a gente devolve piada também. É rampas tipo mega rampa do Iron Will, que o cara faz manobras, faz salto e coisa e tal. Então, a maior dificuldade de grande parte da galera que utiliza a cadeira de rodas e faz o CAT é encontrar lugares plenamente acessíveis para poder estar fazendo suas necessidades de forma segura. Quanto a esportes, como você falou, que ela infelizmente não conseguiu enviar o local, o esporte adaptado, infelizmente, de alto rendimento, ele ainda tem o seu espaço de forma nacional ainda muito segregado e pincelados em algumas partes do estado, entendeu? Do estado ou do país, entendeu? Que aí você só vê em algumas regiões, outras realmente são muito pobres. Uma maneira legal dela tentar conseguir fazer alguma coisa seria enviar um e-mail para o CPB ou então perguntando se na região onde ela se encontra teria alguma confederação ou clube filiado ao CPB para que ele conseguisse praticar algum esporte, entendeu? Porque, assim, em questão de desenvolvimento social, quanto pessoal, quanto sei lá, inserção da sociedade, acho que a pessoa com deficiência ela se encontra mais livre praticando esportes, entendeu? E fazendo dele uma válvula de escape para poder ser referência dentro do seu nicho. Uma motivação, né? Motivação, exato. Legal, muito bom. A Lu Vigiane mandou uma mensagem dizendo que é sua fã. A Poliana Coelho também falou que se inspira muito em você. Parabéns, Marcelo. Vamos ver aqui, tenho mais uma pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouquinho do momento que você se profissionalizou. Quais competições você já participou? Se você já ganhou, vi que você ganhou já algumas medalhas. É isso mesmo? Assim. Aqui tem uma parte que acontece. Eu me mudei recentemente, então aqui tem algumas. Aqui é onde eu estou, na casa onde eu estou morando com minha mãe, na casa do meu irmão tem outras. Mas, assim, as principais competições foram a Paralimpíada Escolar, que eu boto ela como o início, né, divisor de águas da questão do gostar do esporte, me aflorar, foi vendo que existia esse movimento através do colégio, né, que o CPB organiza. A gente foi representando o estado do Rio de Janeiro em 2010, 2009, 2010 e 2011, se eu não me engano. Nessas três aí, e, ganhei várias delas, bem memorável para mim. Meu primeiro regional, onde eu conheci a gama do esporte nacional, onde eu vi uma galera que me inspira até hoje, a estar no meio. Fui campeão brasileiro dos 50 metros na borboleta, categoria S7, em 2014. E depois, de lá para cá, venho figurando, pelo menos estou beliscando, estou em segundo, primeiro, aí no final cai para segundo, e estou nessa briga por enquanto. E atualmente vou voltar para o meu patamar normal, se Deus quiser. Legal. Em breve. E tem uns Opens internacionais que também participei. Fiquei em primeiro lugar no passado, aqui em São Paulo. E nos anos anteriores eu fiquei também figurando segundo, terceiro. Fiquei nesses altos e baixos. E é isso. Da natação tem esses que eu listei são os principais. Tem uma coleção aí. O mais legal disso tudo, né, Marcelo, é a gente ver a independência, né, a autonomia,
buscar se desenvolver como qualquer outra pessoa, né? Através de um trabalho, através do esporte, enfim, procurar se desenvolver, se aprimorar, né? Estar ali entre os melhores, né? Ter conquistas. E como a gente, de repente, buscando caminhos que a gente nem sabia que existia, a gente consegue chegar, né, no patamar que você está hoje, tendo uma vida superativa, faz faculdade, faz seus treinos, participa de competições. Isso é muito legal, viu? Parabéns pela sua força de vontade, pela sua garra, muito legal. Muito obrigado mesmo, né? Mas é isso aí mesmo, não tem muito segredo. A questão é você enfrentar. No início, quem fazia muito, e faz até hoje, né? Mas assim, de uma maneira muito, muito mais explosiva, era minha mãe por mim. E hoje em dia sou eu fazendo por mim mesmo, entendeu? Encarando, não vou dizer que não tem dificuldades, pô, tem demais. Um dos mais chatos é a questão da locomoção, né? De você andar de um ponto A até o ponto B, seja ele qual for. Até o mínimo, né? Que é que você está no lugar e você não conseguir se locomover e você ficar tipo, caracas, pô, eu quero ir ao banheiro e não sei, não tenha para onde ir, entendeu? Pô, como é que eu vou fazer? Eu tenho que subir escada. Tá de sacanagem, né? Já eu tô na cadeira de rodas já por um motivo óbvio que, pô, não dá para subir escada. E até os mais simples, que é motivar as pessoas, entendeu? Que estão à minha volta e que vira e mexe me trazem esse um pouquinho de luz para ajudar para que essa luz vire um farol e eu consiga iluminar mais e mais pessoas através do que eu faço e do que foi feito pela minha mãe desde o início até aqui. Legal, parabéns para sua mãe, para o seu pai, a família toda, né? É muito importante nesse processo de inclusão, né? Primeiro da inclusão, né? De você impulsionar seu filho para frente, né? E trazer alternativas como essa do esporte, é muito legal. Sim, sim. Vale. Aproveitando a nossa live, eu também queria convidar instituições, organizações que tenham projetos ligados ao esporte. Se quiser mandar para a gente também informações, pode mandar nos nossos canais, no nosso site também, vivercomincontinência.com.br. Entra lá, tem o nosso contato, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, LinkedIn. Mande os contatos, porque é muito legal a gente ter um canal, né, como Viver com Incontinência, que promove justamente isso, informação, né, como a que o Marcelo está trazendo aqui para a gente hoje, opções, possibilidades. A gente vê direto pessoas dizendo que nem conheciam que existia cateterismo. Nossa. Muita gente, Marcelo, falando que os médicos não apresentam essa alternativa, então muitos pacientes usam fraldas, usam outros métodos que não dão essa independência, né? Essa autonomia para o paciente. Então é muito legal a gente ter um canal de informações como Viver com Incontinência, com o apoio aí da Coloplast, onde a gente pode divulgar iniciativas, né? Boas iniciativas para as pessoas com deficiência, lesados medulares, pessoas com mielo, enfim, tantos outros problemas. Então, instituições, organizações aí que quiserem enviar os contatos para a gente, envie inbox para a gente que a gente vai informar o nosso público sobre essas possibilidades. Espero que surjam mais Marcelos, né, por aí. Exato. A ideia é essa. Conhecimento, de uma maneira geral, ele nunca se vai, né? É o patrimônio que nós levamos com a gente. A gente adquire eles e eles não se vão com a gente. Eles são passados para frente através dos nossos atos do dia a dia com outras pessoas, e outras pessoas, a partir daí, passam para outras e é o que fica, sabe? Nós vamos e o conhecimento, as ideias continuam aí. O que eu posso indicar de esporte paralímpico aqui no Rio de Janeiro, na base da natação, é o clube onde eu represento, né, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos um polo de esportes paralímpicos.
que margeiam a natação, tem vôlei sentado e tem futebol de 7 para paralisados cerebrais. Legal. Vocês se sentirem à vontade aí para ligar e coisa e tal, vou estar passando depois para vocês por inbox. Aí a gente ajuda a disseminar aí aqui no Rio. Isso, muito legal. Legal. Então, para quem é do Rio, já tem uma alternativa aí. Vamos ver outras surgirem, com certeza. Se você tiver alguma dica, pode mandar para a gente aí pelas redes sociais, que a gente ajuda a divulgar. E estão me pedindo aqui para repetir novamente o telefone do programa Ativa. Então, tá aí na tela, mas eu posso repetir, claro, 0800 285 8687, ou manda um e-mail para o ativa@coloplast.com. Repetindo novamente, explicando para quem não pegou, é um programa de orientação para quem precisa fazer cateterismo. São enfermeiros especializados, então vai poder orientar cada caso, se é criança, se é mulher, se é homem, enfim, explica tudinho como que é o procedimento, quais são os cuidados, higiene, e ainda, de quebra, ainda ganha um kit com amostras do catéter hidrofílico SpeedCat, da Coloplast. Então aí é uma chance de você conhecer um produto aí de alta tecnologia e que, como o Marcelo contou, ajudou muito na parte de autonomia, de fazer o cateterismo fora de casa. Então, quem não conhece ainda, pode entrar em contato para receber o kit. Marcelo, queria que você deixasse uma última mensagem aqui para quem está assistindo a gente, para a gente terminar. O que você poderia dizer para quem, assim como você, tem mielo e ainda não pratica esporte? Então, o que eu posso dizer é que, independente do caminho que você tenha trilhado, né, ou vá trilhar, que você tenha muita coragem, porque o mundo, assim, está cada vez mais difícil. Você encontra pessoas legais mais ao longo da jornada, mas é difícil de você contar, entendeu? Fica cada vez mais difícil. Então é coragem, força, que tudo chegará ao seu ponto. No que eu costumo dizer que a velocidade ela é diferente para cada um de nós, mas a direção ela é igual. Então, independente de quão veloz ou lento esteja o seu processo, o importante é que você tenha um objetivo, um ideal em mente, que é ser feliz acima de tudo e correr atrás dos seus sonhos. Legal, muito bom, Marcelo. Muito obrigada, viu, por você ter arrumado aí um tempo para conversar com a gente, contar a sua história. Espero que você ainda receba muitas e muitas medalhas ao longo aí da sua vida. Muita saúde e a gente se vê numa próxima oportunidade. Com certeza. Eu que aproveito para agradecer a página Viver com Continência pelo convite. A todos os meus amigos que estão aí assistindo, né? Agradecer o carinho, o apoio que eu recebo direto e dizer que estamos aí, o que precisar, sempre. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre cateterismo, esporte, cuidados com a saúde, sigam nossa página Viver com Incontinência no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e acesse nosso site vivercomincontinência.com.br. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.